Fala, sem clube de beleza, eu sou Leandro Tavares e vamos de Fluminense. O Fluminense enfrenta o Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil. Após uma semana passada desastrosa, não é a palavra, eu acho que desastrada está muito maior. Né? O Fluminense ele tenta retomar os trilhos de um começo. Como a gente consegue? Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, né? Como a gente consegue, tá indo tudo bem e de repente, por livre e espontânea vontade, a gente cria um ambiente ruim, né? O Renato Gaúcho conseguiu sozinho fazer isso aí, tá de parabéns ele. Tentando retomar os trilhos, tá? Ainda sobre a semana passada, antes de chegar no jogo de hoje, né, o que acontece, né? O Renato hoje muda a escalação do time. Por que tá perdido? Não, acho que não é porque o Renato tá perdido, não. Tem lesão no meio, tem realmente traços que tem que acontecer, tem retornos, então tem coisa que tem que acontecer realmente. Em relação à semana passada para essa, o grande problema é o seguinte: o Renato é um bom vivan, é um preguiçoso por natureza. Todo mundo sabe disso, da falta de profundidade tática do Renato, todo mundo sabe dos seus problemas como comandante, todo mundo sabe das suas partes boas. É um cara que ele é forte motivacionalmente, ele consegue fazer o time elevar o seu espírito, a sua qualidade, né? Coisa que o Diniz também tem isso, né? Enfim, mas isso a gente sabe que o Renato tem problemas de, como eu falei, profundidade tática, né? Os times do Renato, eles melhoraram, né? Se a gente pegar o Fluminense 2007, com ele lá até antes disso, hoje o Renato ele consegue ter um pouco mais de organização. Mas é visível, notório, que falta isso ainda no currículo do Renato. Por que falta isso pro Renato? Porque o Renato é assim, cara. Porque o Renato é o cara que não tá afim, porque ele acha que tá acima do bem e do mal. Ele acha que pode chegar e jogar um jogo no Chile e poupar o time. Poupar o time é uma questão discutível. E se poupar, o cara é o treinador. Ele manda os caras jogarem lá fora. E que moral que ele passa pros caras pra jogar fora do país? Ele não vai nem olhar o time jogar. Ele tá se poupando de quê? Porque ele tá acima do bem e do mal. Ele acha que ele não precisa ir. Ele acha que o treino quem pode dar é o Alexandre. Acha que o jogo pode ir pro jogo é o Alexandre. Ele acha que ele pode fazer essas coisas. Ele deve ser um cara super legal, mas ele tá acima do bem e do mal. Ele acha que assim que funciona a vida, ganhando 1,5 milhão por mês. Ganhando 1,5 milhão por mês. Então a semana desastrada que ele criou sozinho semana passada, quando ele botou o time Z para enfrentar aquele time horroroso do União Espanhola, se eu, você e mais 9 caras arrumássemos um time, a gente jogava lá e ganhava daqueles caras. A gente ganhava daqueles caras. Pode ter certeza disso. Escolhe mais 9 aí, amigos seus bons de bola, que eu vou junto e a gente vai ganhar. Um time que manda desorganizado. Nada contra poupar jogador. Existe fisiologia para isso. Você vê índice de lactato, o jogador que está perto de estourar. Você tem fisioterapia. Você organiza, você vê se o jogador está bem ou mal, se ele precisa ou não ser poupado. É óbvio que antes de um jogo importante do Botafogo, você tem um olhar mais apurado. Agora a pergunta é: por que poupou o Arias? Um touro, meu irmão. Por que poupou o Arias? Por que poupou alguns jogadores que não tem menor. O Samuel Xavier. Jogadores que não estão nem demonstrando o Inácio. De repente o Inácio, mas o Freitas. Por que ele poupou todo o Martinelli, que não está nem ameaçando de estourar? Então, assim, são coisas que a gente não dá para entender. Pura e simplesmente vou poupar para poupou para quê? Ficou treinando? Pelo visto não jogou nada contra o Botafogo, nada. Ele sozinho conseguiu pegar uma semana, um início ótimo que ele teve, com jogos difíceis, tá? Jogos difíceis, há de se dizer. Um jogo contra o Corinthians, cara, que ele fez um segundo tempo muito, cara, aquele ali, eu falei, cara, Renato mudou. O cara mexeu no time, ganhou o meio de campo, botou o Nonato, pô. Não é sempre que vai acontecer, não é uma mudança da tão certa, a gente falou sobre isso. Mas aí o cara sozinho, não vou pro jogo, vou poupar, e ignora completamente. E agora ele precisa voltar aos trilhos, enfrentando um clube da Série D, em má fase. Aí o que ele vai fazer? Por que Renato não vai poupar hoje? Por que você acha que o Renato não vai poupar hoje? Porque tá na mão, ó. Tá na mão. Porque fez besteira semana passada. Porque tá acima do bem e do mal, tá? E vamos pro jogo de hoje. Nesse alterações, ele vem de Fábio, Samuel Xavier, Inácio Freitas, Thiago Silva ainda fora. Thiago Santos, depois da lambança que fez hoje semana passada, acho que não volta a ser titular. E repito, infelizmente, Thiago Santos ele teve um lapso de Messi. Ele achou que era Messi, lapso de pensar que. Porque eu acho que defensivamente ele é um zagueiro melhor que o Inácio e que o Freitas. Mas atitudes tomadas levam a
você sofre sanções sobre isso, né? Ele entregou o jogo semana passada. Então, não tem como não ter uma punição, né, entre aspas, sobre isso. E, obviamente, ele vai pro banco. E se eu tivesse feito a cagada que o Renato fez semana passada, tivesse pego esse time na mão agora, eu deixaria no banco. Era Inácio Freitas, realmente. Freitas volta na esquerda, mais que esperado, retorno de lesão. O René não sai do time por falha técnica. O René não foi terrível, como a gente esperava que fosse. Mas o Freitas tem que voltar. Martinelli volta ao time, graças a Deus. E Nonato fica, né? Da lesão do Otávio ele sai. O Hércules não consegue jogar no Fluminense. E agora tem a perna pesada. Será que é isso? Ou tá com medo? Tá sendo poupado para não ser queimado. Quase 40 milhões de reais. E o Bernal. O Bernal é bom jogador, só que ele não sabe a posição dele. O Bernal, já falei, o Bernal ele tem que se portar com o primeiro volante. Ele não entende isso. O Bernal não se comporta. Marca mal, se posiciona mal, não usa o corpo, vem falando um bom tempo. Com a bola no pé, gira a bola, vai pro jogo. Hoje talvez dê certo, a presidência vem toda atrás. Mas eu acho que a chegada do Nonato, e a gente falou sobre o Nonato também há tempos atrás, que ele precisaria jogar muito mais para voltar a conquistar um espaço, e jogou, e tá ali por merecimento. O Nonato já fez primeiro volante no Internacional. Se o Nonato conseguir entender qual é a função que ele precisa estar ali, ele tem que estar ali para ser primeiro volante. O Nonato sabe marcar. O Nonato sabe usar o corpo, o Nonato sabe marcar, o Nonato tem velocidade, sabe sair jogando. Se o Nonato conseguir entender a posição dele no jogo, a vaga é dele. Não sai mais do time. É Nonato e Martinelli. Pode escrever. Eu tô levando fé. Hoje não é jogo parâmetro para isso, tá, gente? Hoje é jogo vestibular pro Nonato. Meu irmão, faz o que tem que fazer. Joga atrás do Martinelli, vai pro jogo porque hoje dá, mas você vai ser primeiro volante. É ocupar espaço, proteger a defesa, ajudar a saída de bola, mas é primeiro volante, é defensor de área. E Ganso, ainda tentando buscar a sua melhor forma. O Ganso não voltou tão mal da miocardite, graças a Deus, mas é visível que ainda tá recuperando a forma. Quando joga o time consegue até funcionar um pouco mais. Quando sai, o Lima não está conseguindo. O Lima nunca conseguiu ter a qualidade do Ganso, né? O Lima é um cara muito voluntarioso e o Fluminense ganha talvez um pouco em movimentação com ele em campo. Mas a qualidade do Ganso ninguém vai ter no Brasil se botar ali. Então o Ganso volta aí, vamos tentar ver nosso 10, nosso craque vai jogar. Arias no time, obviamente, Arias e mais 10. O Cano ainda como titular, o Cano deve fazer gol hoje, né, contra o Aparecidense. O Cano ainda é o melhor Cano que nós temos hoje, acho que é o melhor Cano que nós podemos ter daqui pra frente, a verdade é essa. O Cano do ano passado nunca mais, e o Cano de 2 anos, 3 anos atrás não vai conseguir chegar porque a idade bate. Então, acho que, repito, precisamos de um centroavante. Para ontem, craque, 9, precisamos de centroavante, tá? Porque o Verão também não tem a menor condição, tá? As posições carentes a gente precisa de um zagueiro, a gente tem que trazer um zagueiro bom, muito bom para jogar no lugar do Thiago Silva. Um meia reserva ali seria uma boa para revezar com o Gano, já que o Lescano esse vexame do União Espanhola, eu realmente achava que era esse cara, mas lamentável a partida dele contra o União Espanhola. Se o Nonato não encaixar, um volante. Um 9 com certeza. Ponto eu não falaria porque são 1000 pontos. Só o Arias está indo bem. E na ponta esquerda, Keno, acredite se quiser. Mas então o Renato tá perdido. O Keno? Não, eu acho que o Renato desvalorizou o Keno, que era o cara que mais entrava na final do Carioca, de lá pra cá, jogando bola, querendo o jogo, e o Renato começou a fazer o quê? Não botar o Keno. Botar o Serna, que repito, o Serna não é um jogador ruim. É um jogador até importante pro elenco. Só que o Serna é o Serna. Ele vai acertar um lance e vai se enrolar em 10. A bola enrola ele. Lescano muito jovem, Lavega muito jovem, Lescano é meia, se na meia foi mal na ponta. Canóbio sem condição de continuar, Canóbio tem que ir pro banco um pouco. Não sei se o Canóbio vale testar um pouquinho como terceiro meio de campo, não sei, mas Canóbio, do jeito que tá jogando, não dá mais. O problema é que Keno e Fuentes fazem muito aberto pela ponta. Eu acho que Fuentes e Canóbio, por fazer mais por dentro e por fora, casam, e René e Keno talvez casem. Não sei se Fuentes e Keno vai casar, porque os dois fazem pela ponta. Mas vamos lá, são os dois que tem que ir mesmo, tá? E é isso, hoje à noite tem Fluminense Aparecidense pela terceira fase do Brasil. Espero que vocês vão lá. Amanhã para o jogo, que hoje estou de plantão à noite. Amanhã para o jogo e vamos botar os trios na casa, Renato. Pelo amor de Deus, cabeça. Vai trabalhar, cara. Para de querer descansar. Se inscreve, compartilha, comenta. Seja muito importante pra gente. Valeu, galera. Um abraço.